Astronautas do Além, de Francisco Cândido Xavier, José Herculano Pires e Espíritos Diversos. De outras dimensões. Leitor amigo, mensageiros de outras dimensões. Aqui estamos nas páginas deste livro, de mãos entrelaçadas com os amigos corporificados na Terra, a fim de entregar-te ao coração fraterno os informes da vida, que tumultua e brilha além da morte. Tão só porque sejamos portadores de boas novas, isso não quer dizer que estejamos em condições de angelitude. Somos apenas teus irmãos, carregando o boio do aperfeiçoamento sobre nós mesmos e fitando novas luzes, sem que essas mesmas luzes brotem puras de nós. Caminhamos, igualmente, qual te acontece em demanda ao mais alto. Ainda assim, temos um privilégio, tanto quanto sucede aos carteiros do mundo que te buscam um endereço, entregando-te notícias de bênção e esperança. Também nós, os viajores de outras estradas, alcançamos a porta de teu coração, para dizer-te em palavras de paz que Deus é amor e luz em tudo quanto existe, que a morte é vida nova, que a justiça nos rege, que a dor nos aprimora, que o trabalho nos guia para além de nós mesmos e que a alegria imperecível a todos nos espera, no infinito do tempo e nas forças do espaço, para sermos um dia, na suprema união, plenamente imortais, ante o esplendor sem sombra da grandeza de Deus. Emanuel, Uberaba, 3 de outubro de 1973. Os Espíritos e os Astros, por Irmão Saulo. Nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas pelo próprio Kardec, não se manifestavam apenas espíritos terrenos. Entidades pertencentes a outros mundos comunicavam-se dando curiosas informações sobre a vida no cosmos. A coleção da Revista Espírita, correspondente ao período em que Kardec a redigiu, durante quase 12 anos, oferece-nos várias dessas comunicações. E mesmo antes desse período, como vemos em O Livro dos Espíritos, o codificador foi seguramente informado por espíritos de evidente elevação sobre os diferentes graus de evolução dos mundos, as inumeráveis moradas da casa do Pai, segundo a conhecida expressão de Jesus registrada nos Evangelhos. Episódio altamente significativo, menosprezado e ridicularizado pelos adversários da doutrina, foi o da comunicação de Mozart e Bernard Palissy, que se diziam reencarnados em Júpiter. Vários desenhos de aspecto da vida em Júpiter foram transmitidos por esses dois espíritos, servindo de médium desenhista o famoso teatrólogo Victorine Sardou, que, por sinal, nunca se havia entregado a essa arte, para a qual não dispunha, em seu estado normal, de nenhuma habilidade. Segundo disseram esses espíritos, Marte seria o planeta mais inferior do nosso sistema solar e Júpiter o mais elevado. As descrições mediúnicas de Marte nos oferecem uma visão do que podemos chamar o Averno Espírita, enquanto Júpiter se define como o Olimpo Espírita. As pesquisas astronômicas posteriores e a astronáutica em nossos dias não desmentem essas informações, no tocante ao que foi possível constatar até agora. É verdade que também ainda não as confirmaram, mas sugerem a confirmação. No caso de Marte, os espíritos revelaram tratar-se de um planeta de precárias condições de vida, habitado por criaturas subhumanas e com vastas regiões de completa aridez. Essas condições estão hoje positivadas pelas sondas espaciais, mas a existência de vida humana ainda não foi verificada. Continua, entretanto, como possibilidade, pois Marte possui atmosfera e água. No tocante a Júpiter, os astrônomos constataram que se trata do maior planeta do sistema, apesar disso extremamente leve. Chegou-se mesmo a formular a teoria de que Júpiter
seria um pequeno planeta de constituição sólida, mas envolvido por enorme camada de gás congelado. Essa hipótese corresponde à informação espiritual de que Júpiter é de constituição diferente da Terra, formado por matéria rarefeita. Daí a sua extrema leveza, apesar de seu grande volume. A população de Júpiter, segundo os espíritos, seria constituída de corpos materiais bastante leves, equivalente ao nosso corpo espiritual. Kardec registrou essas informações e considerou-as lógicas, mas lembrou que a aceitação das mesmas como reais dependeria de investigações futuras, naturalmente a cargo dos astrônomos, pois o assunto não se pertence especificamente à ciência espírita, cujo objetivo é o espírito humano e suas relações com os homens. O critério científico de Kardec na pesquisa espírita ficou mais uma vez bem patente com esse curioso episódio. Hoje, com o desenvolvimento acelerado das pesquisas cósmicas, a astronáutica é a ciência incumbida desse problema, e a teoria espírita da pluralidade dos mundos habitados, que o astronauta Camille Flammarion, também médium de Kardec, aprovou corajosamente. Já se tornou opinião pacífica dos meios científicos. Pouco a pouco vão se fazendo as provas da existência de vida semelhante à da Terra em outros mundos e outras galáxias. O Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. Seu destino não é apenas a Terra, durante a vida orgânica e o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguardam no infinito. Por isso, a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Novas sagas se instalaram na Terra, e as proas de suas naves não apontam para a imensidão oceânica, mas para a infinitude dos céus. Vamos descobrir as terras estelares, como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram no seu tempo as terras oceânicas. Ao lado da astronáutica material, porém, existe a astronáutica espiritual. Os homens não avançam no espaço cósmico tão somente em naves construídas de metal. Avançam em seus escafandros espirituais, em astronaves etéreas. São as almas viajoras, de que falava Plotino, o sucessor de Platão, na era helenística. Emigram de um mundo para outro no cosmos, da mesma forma que emigram entre os continentes na Terra. Por duas maneiras, portanto, o Espiritismo nos abre as sendas do infinito. A evolução terrena equipa o homem para a conquista material dos mundos de constituição semelhante à da Terra. A evolução espiritual equipa o espírito para a conquista dos mundos de constituição fluídica ou etérea. O homem, espírito encarnado, pode ser um astronauta do cosmo físico, num raio de ação limitado pelas possibilidades materiais. O espírito, homem desencarnado, é naturalmente um astronauta do além, disposto de possibilidades infinitas em suas incursões pelo cosmo etéreo. A alma viajoura de Plotino, que errava nas hipóstases do universo terreno, elevando-se aos planos espirituais com a morte e voltando ao plano terreno com a reencarnação, adquire no Espiritismo um alcance infinito em suas migrações. Bastaria esse aspecto da doutrina para nos mostrar a sua plena integração na era cósmica. Neste livro não há comunicações sobre outros mundos. Estamos ainda muito empenhados em nossos problemas planetários que precisamos solucionar no âmbito doméstico da Terra, para cuidar de questões mais amplas. Mas nem por isso os espíritos comunicantes deixam de ser astronautas do além, pois descem das hipóstases do universo terreno, ou seja, dos mundos espirituais que circundam o nosso planeta, para nos trazerem as mensagens de fraternidade de outros mundos. Essa a razão do título escolhido para este volume. Somos todos, na verdade, astronautas do além. Se estamos hoje no aquém
imantados ao solo do planeta, é porque ainda nos encontramos na escola de sagres do infinito, sujeitando-nos aos cursos de preparação necessários ao controle futuro das viagens espaciais. E essa preparação abrange as técnicas diferenciadas, mas não obstante conjugadas, da astronáutica física e da astronáutica celeste. O desenvolvimento das faculdades psíquicas do homem se acelera em nossos dias porque a era cósmica já se iniciou. Os fenômenos paranormais de que trata a parapsicologia constituem o equipamento etéreo dos astronautas físicos, pois sem a telepatia, a precognição, a retrocognição e a clarividência, nossos astronautas estarão sempre ameaçados pelas surpresas do meio cósmico. Os fenômenos paranormais nada mais são do que os fenômenos mediúnicos. Não existe um campo específico de fenômenos parapsicológicos. Os verdadeiros parapsicólogos não criam problemas com referência ao espiritualismo, pois sabem muito bem que estão trabalhando em campo espírita. Só os falsos parapsicólogos, em geral incapazes de compreender a ciência, que dizem cultivar e pretendem ensinar, estabelecer um conflito imaginário entre parapsicologia e espiritismo. Sofrem da cegueira mental, do sectarismo ou de incompetência intelectual. São os beneficiários do preconceito cultural e religioso, que impede até agora as nossas universidades de acertarem o passo dos seus currículos estreitos com as dimensões maiores dos currículos mundiais. Vivem parasitando a ignorância acadêmica e sugando impunemente a ignorância popular, desarmada diante do assalto vampiresco à sua ingenuidade. Este livro prova, em seus vários capítulos, que refletem a vivência real da mediunidade em nossa Terra, que os fatos mediúnicos são a matéria-prima da psique para a psicologia. Dispomos de uma tradição de mais de um século nesse terreno, mas os nossos meios universitários preferem marcar passo na retaguarda da cultura mundial, franqueando aos incompetentes e aos espertalhões os poderosos filões mediúnicos da nossa camada popular. O material reunido neste volume corresponde ao período que vai de 14 de janeiro de 1973 a 21 de julho de 1973, na divulgação das mensagens psicográficas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, seguidas dos comentários de Irmão Saulo, pseudônimo de que nos servimos para a publicação de crônicas espíritas na imprensa, há mais de um quarto de século. Com este, são 3 os volumes já publicados, sendo os 2 anteriores os seguintes: Chico Xavier Pede Licença e Na Era do Espírito. Esse volume documenta de maneira viva a atividade mediúnica de Francisco Cândido Xavier e seu relacionamento direto com a vida do nosso povo. As explicações do próprio médium sobre as condições e as motivações da recepção dessas mensagens constituem valioso material de estudo para todos os que realmente se interessam pelos problemas espirituais. José Herculano Pires, São Paulo, 3 de outubro de 1973.